Boa noite, meus irmãos do Grupo Gaftas e meus irmãos que estão acompanhando essa live. Vou ter esse lindo louvor para vocês, para a gente acreditar que tudo vai passar. Amém? Vamos lá. Pesadelos entram em meu sono, um desespero cai em minha alma, pensamentos maus me trazem um abandono e uma enorme escuridão tira minha calma. Deus, eu quero te fazer apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, venha sobre mim com tua vida nobre. Misericórdia, 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 eu te peço, meu Senhor. Misericórdia, 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 meu Senhor. Deus, eu quero te fazer apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, venha sobre mim com tua vida nobre. Misericórdia, 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 eu te peço, meu Senhor. Misericórdia, 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 meu Senhor. Misericórdia, Senhor. Tudo vai passar. Acredite, irmão. É só uma fase. Cada dia depois vai se tornar melhor para nós. Amém? Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Paulo Sérgio, faço parte do Grupo Gafta, Grupo de Apoio às Famílias Toxicômanos e Alcoolistas. É uma alegria estar mais um encontro com você, através dessa live. Eu espero que o Grupo Gafta possa ajudar você. Eu sempre falo assim, eu não estou só nessa missão. Então você que está nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, sinta-se em casa. Você hoje é muito especial para nós. A cada encontro do Grupo Gafta, eu me emociono, eu me encanto com esse trabalho. A gente vem fazendo esse trabalho ao longo desse tempo aí, mais de 20 anos, ajudando vidas, ajudando famílias. Eu falo que nós não temos uma varinha mágica, mas nós temos um Deus maravilhoso que Ele cuida de nós. E Ele vai colocando pessoas maravilhosas que acreditam nesse trabalho. Então, mais uma vez, sinta-se convidados para a gente passar aí 1h20 mais ou menos, com uma mensagem que pode mudar a sua vida. Desde já, boa noite, Cleiton. Boa noite Paulo, boa noite a todos. Boa noite, Edilson. Boa noite, Paulo, boa noite, Cleiton, boa noite a você que nos acompanha. Todos os encontros do Grupo Gafta, a gente prepara um tema para você. Porque eu falo assim, né? A gente é um trabalho que ele exige muito de, acreditar, esforço físico, mental, força muito a gente. Tem grupo terça-feira lá no Eldorado, tem grupo Gafta de domingo, e muitas pessoas nos procurando. Famílias procurando os psicólogos, família procurando comunidade terapêutica.
Então, quando você tem ferramentas para te auxiliar, que é o grupo de apoio, que são os profissionais, aí a gente fica forte. E graças ao bom Deus, nós temos vários profissionais que vêm nos ajudando. Hoje eu estou aqui com meu irmão Cleiton, ele vai estar na segunda parte, vai estar passando uma mensagem para você. Mas o que encanta mais esse Grupo Gafta, sabe o que é? É a palavra de Deus. Todo encontro do Grupo Gafta, a gente prepara uma palavra do Senhor para te fortalecer na parte espiritual. Nós não somos um grupo que, sou católico, sou evangélico, não. Nós somos um grupo, uma igreja única. Vai pessoas no Grupo Gafta que não acreditam em nada. Quando chega lá, ele segue depois na doutrina. É isso que Deus quer. E Deus quer que você olhe para esse Deus vivo e acredita nele. Todo encontro do Grupo Gafta, nós temos uma palavra do Senhor. A pessoa, ela faz a leitura e faz uma reflexão. Eu espero que essa palavra que vai ser mencionada para você hoje, ela possa te aumentar a sua fé. Hoje quem vai estar lendo a palavra do Senhor para nós vai ser meu irmão Edilson. Edilson, com você. Amém. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Quem está nos acompanhando aí, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, a leitura que nós vamos fazer hoje está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15 ao 21. Se depois você quiser acompanhar conosco aí, ou meditar na sua casa, é o Evangelho de hoje, o Evangelho dominical de hoje. Ele vai dizer para nós assim: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e lhes dará um outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber este Espírito, porque não pode ver, nem o conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá com vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai, e vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, no Evangelho de hoje, essa pequena reflexão que a gente faz, hoje o Senhor ele vem falar aqui também sobre os mandamentos. Um outro trecho bíblico, tentando colocar Jesus à prova, perguntam para ele lá quais são os mandamentos. Ele fala todos os 10 mandamentos. Mas Jesus ele faz um resumo. Se fosse para resumir todos os mandamentos, o mandamento principal é o amor. É até o mistério da trindade do amor. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a ti mesmo. Não dá pra gente deixar de fora essas 3 formas de amar, E aqui fala, que aqueles que amam a Deus obedecem todos os mandamentos, porque é uma coisa recíproca, Se você ama a Deus, automaticamente você tem que amar ao próximo. Porque tem até um outro trecho, Como que você pode amar a Deus e não amar o próximo que você vê? Como que você ama alguém que você não vê e não ama o irmão que você vê? Então, o resumo dos mandamentos, o resumo da lei é o amor. Hoje, a gente vê no mundo que a gente vive, vamos pegar no Brasil. Quantas leis nós temos hoje no Brasil? É tanta lei, que as pessoas até se perdem, Eu trabalho no escritório de contabilidade, E aí a gente sempre lida com leis de impostos. É tanta lei que muda daqui a um monte de lei que não sei o quê. Quando o ser humano resolve fazer muitas leis, é porque o principal está faltando, que é o amor. O amor é o principal deles. Se nós, seres humanos, a gente amasse uns aos outros, será que a gente estaria passando por essa pandemia que a gente está vivendo?
Eu tenho certeza que não. Porque um exemplo, né, disso que está acontecendo conosco é o egoísmo. As doenças, ela vem da onde? Foi Deus que criou? Não foi Deus que criou. É culpa, né, do pecado, é culpa da falha do ser humano, é culpa da ganância, é culpa do egoísmo. E nesse evangelho, Jesus ele faz uma promessa para nós. Porque para a gente amar, a gente não consegue amar por nós mesmos. A gente precisa da ajuda do próprio Deus. O amor é um dom, não vem de nós, o amor vem de Deus. Então, para nos ajudar, Jesus ele promete aqui neste evangelho, né, uma preparação. Né? Nós estamos hoje no 6º domingo da Páscoa, né? Domingo que vem é o 7º, último domingo da Páscoa. E no próximo estaremos celebrando Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. Né? Ontem a gente fazia uma live também no grupo de oração que eu participo. Eu não sei se nem é o termo correto para falar, né? A igreja, né? A missão da igreja, ela iniciou, se tem uma data de fundação da missão de anunciar, foi em Pentecostes, quando os discípulos, né, saíram lá do cenáculo onde eles estavam aprisionados e foram levar o nome de Jesus. E eles foram levar o nome com quem dentro deles? O Espírito Santo. Então Jesus já está nos preparando para a vinda do Espírito Santo, para que a gente possa atualizar o Espírito Santo em nós. E quem vai nos ajudar a amar a Deus? É o Espírito Santo. Quem é que vai nos ajudar a amar o próximo? É o Espírito Santo. Quem é que vai nos ajudar a fazer a nossa missão aqui enquanto Grupo Gafta? É o Espírito Santo. Não é por honra nossa, não é por glória nossa, é a glória que vem através do Espírito Santo que nos impulsiona a fazer esta missão. Porque se fosse por nós mesmos, a gente poderia estar acomodados, né? Poderíamos estar em casa, né? Nessa pandemia. A gente está na pandemia, não pode ter o grupo, então vamos ficar em casa. Não, mas é o Espírito Santo que nos impulsiona, né, a procurar novos meios, né? Novos meios de levar até vocês uma palestra, né? Até um depoimento, até a palavra de Deus. Então, é o Espírito Santo que nos impulsiona. Então, essa é a mensagem que nós temos para passar neste dia de hoje. Amém? Amém. Muito obrigado, Edilson. Muito obrigado por Deus te usar. Você sempre trazer uma palavra de Deus para as famílias. Você que conectou agora, seja bem-vindos. Nós somos do Grupo Gafta. Meu nome é Paulo. Eu tenho um privilégio tão grande de fazer parte desse Grupo Gafta, porque quando eu conheci o Grupo Gafta, até então eu não conhecia muito psicólogos. E eu vou falar de mim. Então a gente tem um olhar um pouco... eu não estou doido para passar no psicólogo. A maioria assim, né, Cleiton? No psiquiatra, então. E o Grupo Gafta, ele me deu um olhar diferente. Hoje a gente tem um privilégio de ter mais de 15 profissionais psicólogos nos ajudando. Eu estou aqui conduzindo esse momento ao lado de um coordenador de Diadema, Pastoral da Sobriedade, de lado de um psicólogo e de lado de um catequista. Olha que missão! Olha que pessoas maravilhosas que Deus me deu para mim trabalhar hoje. E assim é o nosso dia a dia, lá no Grupo Gafta. Cada encontro você vê o profissional, né, se doando o amor fraterno. Às vezes a pessoa fala assim, mas não falou sobre dependência química. Mas o foco do Grupo Gafta não é só a dependência química. Nosso foco é um programa de vida nova. Aí é onde eu preciso de todo domingo, todo encontro do Grupo Gafta, terça ou domingo, profissionais para nos ajudar. Então, mais uma vez, seja bem-vindo no Grupo Gafta. A gente tem um privilégio hoje de ter um profissional aqui, um guerreiro, que hoje ele atende lá no Eldorado e vai estar, né, se apresentando. Então eu espero que... E eu vejo também, eu estou acompanhando várias lives. A live do Grupo Gafta, tanto faz lá no Grupo Gafta presencial ou aqui, eu peço a você, tira 30 minutos, 40 minutos para focar nesse momento agora. Porque se você está focado em outra coisa, não vai ter resultado. Vai ter um resultado mais ou menos. E o Grupo Gafta, ele tenta fazer um trabalho perfeito. Nós não somos 100% assertivo, mas nós tentamos chegar próximo desses 100%. Hoje com vocês, Cleiton, seja bem-vindo, Cleiton. Fique à vontade, o tempo é todo seu.
Obrigado, Paulo. Boa noite mais uma vez a todos. Eu é quem agradeço o convite, a confiança do Paulo, na figura dele, de todo o Grupo GAFTA, por essa oportunidade de partilhar um pouco do que a gente está aprendendo, porque a gente nunca sabe tudo. A gente está sempre buscando conhecimento, buscando melhorar, porque se um dia a gente chega num ponto onde acha que não serve, não consegue, não aprende mais nada, aí a gente pode parar e pendurar a chuteira porque não está certo, alguma coisa está errada. Então eu sou Cleiton, sou psicólogo, sou pai, sou filho, sou esposo, sou irmão, sou catequista, sou colega de trabalho, sou neto, sou entre tantas coisas que nos faz iguais. Eu sempre me apresento assim, para que realmente a gente sinta essa igualdade. Nós somos todos iguais, todos irmãos, precisamos de ajuda uns dos outros, a gente não consegue viver sozinho, a gente não consegue fazer nada sozinho. E eu venho hoje trazer para vocês um pouquinho, dessa caminhada de aprendizado que é a minha vida, que é a vida de todos nós, um tema que vai falar sobre resiliência e ressignificação. Só que antes de começar, pegando o ganchinho da leitura que o Dilson colocou, o amor, esse amor que ele colocou de amar ao próximo, é uma maneira, a resiliência está totalmente inserida nesse amor. Porque o que é a resiliência, antes de mais nada? É a condição que nós temos, é um termo emprestado da física, trocando em miúdos, uma maneira mais simples da gente entender. Resiliência é a condição, a capacidade que o ser humano tem, que nós temos de passar por uma dificuldade, por uma pressão, por uma resistência, por uma dificuldade, por um momento de incerteza, e a condição que a gente tem de sair dessa pressão, dessa situação, sem se quebrar, vamos dizer assim. A capacidade que a gente tem de passar por um momento de estresse emocional, físico, mental, e como é que a gente sai disso? É a resiliência. Então o amor, ele está inserido nessa resiliência, a resiliência é inserida no amor, porque amar o próximo não é fácil. Porque amar o próximo requer um desprendimento de nós mesmos, gente, daquilo que a gente tem como valor, daquilo que a gente tem como conceito formado, eu acho isso e acabou. E aí, de repente, nesse eu acho isso e acabou, tem uma pessoa ou pessoas que em algum momento você abominou na sua vida, e Deus, o universo, Deus trabalha de maneira misteriosa, te coloca diante daquela pessoa para você simplesmente dar um amor, servir, que é o próximo. É um próximo que era tão distante, não, esse próximo eu nunca vou me aproximar. E aí Deus vem ali, não, é dele, ele precisa de você. Então a resiliência vem aí, como é que eu vou sair? Imagina a pressão de ir ao encontro daquele que eu abominava, ir ao encontro daquele que eu achava, não, esse não serve para mim, do meu inimigo, amar o inimigo. Quer resiliência maior, quer situação maior do que, como é que eu vou amar o meu inimigo? Isso dá uma sensação de pressão, de colocar a gente no nosso limite. Mas quando tudo isso passa, a gente vê, poxa vida, por que eu demorei tanto para entender que amor é esse? Então a resiliência é isso, e muitas vezes, muitas coisas na vida da gente colocam a nossa resiliência à prova, colocam a gente em condições de estar perdido, de estar desencontrado, de estar pressionado, de se sentir pressionado, e aí é onde a gente vai sendo provado. E é aí que vem para testar o nível de resiliência, o nível de resiliência que cada um tem. A resiliência traz também uma questão de adaptação, a capacidade de se adaptar a determinadas situações. Hoje, como foi falado, só o que a gente ouve falar é dessa questão de pandemia, e essa pandemia vem colocar a nossa resiliência à prova. Vem falar pra gente para mudar hábitos, mudar situações, mudar coisas que a gente estava acostumado a fazer, e isso dá um choque, isso causa uma ruptura, um tipo de ruptura na vida da gente, porque a gente vinha fazendo tudo aquilo de certa forma e aquilo foi quebrado. E agora o que eu vou fazer? A pressão vem, a gente vai ser levado, está sendo levado ao extremo, ao extremo das nossas emoções, das nossas vivências. Mas a gente sabe que isso está sendo falado demais, O nosso foco traz um pouco essa questão, mas a gente vai falar um pouco de vida, das questões que nós temos uns com os outros, e entender um pouquinho como é que essa resiliência pode ajudar a gente, deve ajudar, Trazendo um pouco para a questão da dependência química, a resiliência na dependência química, como é que ela atinge?
né? O dependente químico, ele está numa situação ali de sofrimento, está numa situação de doença, né? Tá passando por uma pressão muito grande. O familiar, então, nem se fala, né? O codependente, né? O familiar que está lá em casa suportando tudo aquilo, vai vivendo aquilo tudo, né? E de repente ele se vê numa situação em que não quer mais, né? Eu posso não querer mais. A família às vezes acha que não vai aguentar mais, né? E parece que a resiliência rompeu, né? E aí, num determinado momento, encontra um caminho, encontra um grupo, né? Encontra pessoas que fazem a expectativa dessa pessoa mudar, né? E ela perceber que a resiliência dela ainda está ali. Ela foi capaz de suportar tudo aquilo, né? Ela é capaz de suportar aquilo que está passando e encontrar nisso um novo sentido, né? Nas situações que está vivendo na vida, encontrar um novo sentido para a mudança, né? Descobrir o quanto se pode suportar, o quanto é capaz de suportar. Muitas vezes a gente acha que já acabou, né? Que já vai entregar os pontos, não dá mais, que não tem mais para onde ir. Parece que houve a ruptura total da resiliência e não, ainda tem possibilidade, ainda tem forma, ainda tem jeito. Por mais difícil que seja a situação que a gente esteja passando, que se esteja passando, existe a possibilidade de se aguentar, de suportar e de dar um novo sentido para isso, né? Dessa resiliência ser maior do que a gente imagina. Muitas vezes a gente acha que toda a provação que a gente passa, toda a dificuldade que a gente passa, vem para nos derrubar, né? E exatamente ao contrário. Ela vem para trazer um pouco mais de experiência, de expectativa e perceber que a gente é capaz de dar conta, né? É doído, é doloroso, é traumático muitas vezes, né? Mas é necessário para a gente amadurecer, é necessário para a gente crescer, né? E ela vem de maneiras diferentes. A minha resiliência é diferente da do Paulo, que é diferente da do Edilson, que é diferente de você que está assistindo a gente, né? Porque cada um é um indivíduo diferente. Cada pessoa tem as suas particularidades, cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem a sua história de vida, né? E aí nessa questão, a história de vida, tudo que nós vivemos, né, até hoje, até aqui, até este momento, compõe a nossa experiência de vida. E a nossa resiliência está totalmente ligada a isso. Por que o adolescente, às vezes, ele rompe mais rápido, ele explode mais rápido? Porque ele tem um período curto de vivência. Ele é novo, está 15, 16 anos, não se viveu muita coisa, não tem um lugar certo, não sabe se é criança, não sabe se é adulto, né? Então, ele tem pouca experiência. Então, ele explode, ele tem aquelas emoções típicas da adolescência, né? Conforme o tempo vai passando e a gente vai criando experiência, vai adquirindo conhecimento de vida, vivências, essa resiliência também vai sendo aumentada, vai sendo acumulada. E aí quando a dificuldade vem, a gente pode até passar um mau bocado, mas a gente vai conseguir contornar, a gente vai conseguir tirar um significado, tirar forças de onde achava que não ia tirar, né? Então acaba descobrindo que a resiliência é presente, que a pessoa tem a capacidade de se reerguer, a pessoa tem a capacidade de suportar, né, aquela dificuldade, aquele momento, aquela crise de ansiedade que se instaurou na família, a pessoa que sofre com ansiedade, com depressão, é exposta, ou qualquer outro tipo de transtorno, né, mental, psicológico, né, ela é provada no limite, ela é levada ao limite. E a gente que conhece, vocês devem conhecer pessoas com transtornos, né? Uma pessoa com ansiedade, por exemplo, né? Que, trocando ali em miúdos, é aquela pessoa que está pensando lá na frente, sempre pensando no futuro, as preocupações do futuro, né? Imagina a pressão que ela tem, né? A pessoa também que tem a depressão, que vive presa ao passado, né? Isso é de uma maneira bem sucinta, né? Futuro, passado, né? Depressão, né? Ela sofre, ela acha que nunca vai sair dali, ela acha que não vai ter condições de sair. Quando as pessoas que estão ao redor, né, veem, não, você consegue, vem com aquela força tal, mas não sabe, consegue entender a pressão que aquela pessoa está sentindo, né? A pressão que o familiar do dependente químico está sentindo, achando, poxa vida, não vai ter mais jeito, né? Às vezes larga de mão, né? Claro, tem o largar de mão e tem aquele largar de mão que é para que a pessoa também encontre o limite dela, né? O próprio dependente químico que quer sair daquela situação, mas às vezes não consegue, às vezes está preso e aquilo vai pressionando, vai levando no limite,
né? Então todos nós hoje em dia vivemos muito no limite, por isso que tem tanta gente com estresse também, né? Cleiton, eu trazendo para a mesa, eu trabalhei 23 anos numa multinacional. Entrei na empresa multinacional, uma excelente empresa, mas, cara, eu via que 2 anos tinha uma crise. Vai mandar embora, chegou a mandar embora, autovisão. E eu trabalhei há 23 anos, mas dentro dos primeiros anos, começou, sabe? A gente via que a gente não queria perder o emprego, porque é um emprego bom, uma empresa excelente. Aí a gente ia preparando a gente para aposentar. Eu vou aposentar, mas cara, será que vou aposentar? Sempre tendo dificuldade? Aí 2 anos, passa mais 2 anos, outra crise, a gente ia. Sei que faltavam uns 3, 4 anos para me aposentar, veio uma crise, aí veio que a gente fala assim, você vai ficar 6 meses fazendo curso, você vai de layoff. E eu vi que ali abalou muitas pessoas. E eu fiquei um pouco abalado. Cara, vou até estudar agora no Senai e tudo. Então eu vejo que às vezes a gente se prepara para a dificuldade, mas não está preparado totalmente. E uma palavra que o professor falou no dia na sala de aula, a metade da sala já é acima de 40 anos, já estava querendo aposentar, desanimado de trabalhar, já tinha muito tempo de trabalho. Uma palavra que ele falou, ele me moveu e tem um olhar diferente. Ele falou assim, vocês têm que ter isso para a vida de vocês, chá. Né? Aí eu pensei assim, cara, porque a gente na chácara, dependente químico, nas comunidades, sempre fala chá. O cara tomou um chá, já tô bom, o chá já foi embora. Aí ele falou assim, chá, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Vocês têm que ter isso na vida de vocês. Se você não tiver conhecimento, habilidade, vem a crise, tem habilidade. Vocês têm que ter atitude. Está acontecendo, você não vai ter atitude. Então, você vê, uma palavra me mudou. E quando você traz esse tema e dando fazendo a gente ter um olhar diferente daqui para frente, eu espero que possa ajudar também. Do mesmo jeito que essa palavra me ajudou no chá, a palavra chá, pode ajudar também a sua fala. Sim, e eu posso dar um exemplo meu também. Vontade. Eu trabalhava numa empresa, né, uma firma, né, de embalagens e tal, e chegou num ponto assim que eu não estava conseguindo ver saída. Eu fazia um curso técnico, isso bastante tempo atrás, né, entrega a idade da gente um pouquinho também, bastante tempo atrás aí, e novo, né, moleque, estava fazendo curso técnico, e falei, não, eu quero sair daqui, eu não estou aguentando, às vezes pressão, pediam, a pressão eu estava me colocando, porque eu queria mudar de carreira, eu queria sair dali, daquela situação que não estava me completando, não estava funcionando, a rotina já não era gratificante, não era a mesma coisa, né? E aí estudando técnico, o que eu imaginava, né? Eu preciso sair daqui, trabalhar, fazer um estágio na área, mesmo que eu não ganhe nada, né? Olha a ideia, né? Precisando do salário, mas não queria ganhar nada para poder ter o estágio. E aí querendo sair, né? E nada, ia fazer uma entrevista de estágio, não saía, outra não saía. E aí eu falei pro meu pai, eu vou sair de lá, não aguento mais. Aí meu pai, mas você vai se manter com o quê? Né? Tudo bem, eu te ajudo, mas o dinheiro para suas coisas, né? E o seu dinheiro? Não, vou sair. Não toma decisão precipitada. Então eu estava vindo aquela carga de pressão muito grande. E aí um dia aconteceu isso, né? Acho que veio esse chá, né? Hoje, tá vendo? A gente vai complementando as nossas experiências com trocas, né? Isso é importante também. E eu acho que veio um chá. E aí eu comecei a perceber que, poxa vida, se eu tô aqui, eu não vou conseguir sair daqui agora, então... E aí eu me frustrei, né? Aí eu fiquei desanimado uns dias assim, mas foi bem rápido, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou começar a fazer umas coisas diferentes. Eu comecei a limpar a máquina, eu comecei a adiantar o trabalho, né? Eu era o auxiliar, e aí tinha o operador, enquanto o operador fazia a parte dele, e eu terminava a minha antes, né? Que era normal. E aí eu ia buscar outra coisa, próximo material que ia entrar eu já deixava na ordem, já deixava na sequência, eu já deixava... Atitude, né? Atitude, né? E ninguém via isso assim, né? E aí eu já deixava o equipamento para usar naquele material separado, porque a máquina precisava de um material diferente para cada serviço. E aí eu comecei a fazer isso, limpava e levava coisa para lá, para paras, que a gente chamava, que era o resto que era de papelão, o resto do papelão e tal. E aí aquilo foi me preenchendo. E aí assim, eu não percebi, eu estava mais feliz, eu comecei a me envolver com umas questões assim, não sindicais, como é que chama quando os funcionários se juntam para ver participação de lucros? Comissão, né? Comissão de fábrica, eu entrei na comissão de fábrica, né, e atuando ali,
E aí a menina representante sindical ia sair e eu já estava visualizando eu participar lá, que ninguém nunca queria e tal. E aí foi crescendo e aí aquilo foi me dando prazer, mudou, né? Eu usei de resiliência. A minha resiliência foi pressionada até vir um chá, que até então não veio com essa terminologia, né? E, poxa vida, eu posso fazer a diferença aqui, pra mim, né? E aí, quando tava tudo indo bem, tava crescendo, conversando, né? Aí veio uma proposta de trabalho melhor e recusava um concurso que eu tinha prestado. Falei, poxa vida, agora? E aí quando eu saí de lá, uma pessoa de um outro setor falou, nossa, a gente já tava de olho em você pra te puxar pra cá. Aí eu pensei, por que não me falou isso antes? E você pensava que ninguém tava de olho em você. Ninguém tava de olho, mas assim, eu fiz pra mim, né? Então eu nem sabia o que era resiliência naquela época, né? Mas não deixa de ser, eu fui pressionado, eu me pressionando, a cobrança da empresa, a cobrança de crescer na vida, de mudar a situação, né? E aquilo tava me cegando. E aí o chá veio, né? E aí eu percebi, não, eu posso fazer diferença, e aí as coisas aconteceram, né? Então a minha resiliência foi testada naquele momento, né? A minha resiliência chegou ali num limite de eu ter que não querer acordar de manhã para ir trabalhar, para chegar no dia, falando, veja a hora de chegar no dia seguinte para continuar produzindo, né? Então mudou o foco, né? A resiliência me permitiu ver as coisas de uma maneira diferente, né? E a resiliência ela não é igual, como eu estava falando, ela é diferente, né? Não é o que funciona para mim, vai funcionar para o Paulo, vai funcionar para o Edilson, vai funcionar para quem está vendo a gente, para Maria, para Silvia, para Joana, é diferente porque somos diferentes, temos bagagens de vida diferentes. Pegando esse gancho aqui, o Eugênio ele faz essa pergunta, né? Como a resiliência se encaixa ao dependente químico? Eugênio, acho que eu sei quem é o Eugênio. Um abraço, Eugênio. Como é que se encaixa? O dependente químico, ele sofre pressões. Vamos pegar o caso do dependente químico que saiu do tratamento, né? Ele tem a pressão, né, interna de como vai ser agora, por mais que ele saiu do tratamento, que eu digo da primeira parte, eu sempre falo lá na clínica, né, que é a primeira parte, os 7 meses aqui, o tempo que você fica aqui é a primeira parte. Então ele sai pressionado, como é que vai ser agora, o que eu vou fazer, né? A questão, a família vai cobrar, não vai cobrar, né? E a gente sempre conversa, né? Olha, muita coisa vai vir, muita frustração, muita dificuldade, e tudo isso é a pressão, né? Tudo isso vai provando a resiliência. Então é um momento de respirar. Então, para o dependente químico que finalizou esse período, que está saindo da escuridão, vamos dizer assim, que está acordando para essa nova vida, a resiliência, ele tem que ter o jogo de cintura para entender que, por mais que ele seja aprovado, por mais que a pressão venha sobre ele, o importante é que ele esteja com ele, né? Todas as experiências que vão vir, que levaram ele a tropeçar no passado, né? Que levaram ele a ter uma recaída, ou que levaram ele a entrar na questão da dependência, ele já conhece, ele não vai fazer de novo. Então ele vai buscar nisso forças para amadurecer a resiliência dele, né? Para amadurecer a condição de suportar tudo isso. Porque se ele não tiver essa visão, né, e como é que ele tem essa visão? Participando de grupos, estando cercado de pessoas que o apoiem, indo para uma terapia, né, sempre em sintonia com energias, com pessoas, com ferramentas que lhe tragam a capacidade de preencher essa resiliência para que ele não caia de novo. Ele vai olhar, não. A experiência de vida dele vai dizer, isso não deu certo. Então eu vou respirar, vou tranquilizar, e aí carrega mais um arquivinho ali na bagagem de resiliência, ele já amadurece, né? Então para o dependente químico é isso, é conseguir suportar essas pressões sem voltar àquilo que fez ele cair. Mexer na cicatriz, né? Mexer na cicatriz, né? Muitas vezes as pessoas, independente da dependência ou não, a gente acaba arrastando muita coisa, né? Carregando muita coisa, muito ressentimento, muito rancor, né? E isso vai pressionando, às vezes pressiona de dentro para fora. E a gente precisa se libertar disso, deixar isso sair, né? Para que a gente possa dar um passo adiante, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa continuar caminhando para frente e para cima. Eu falo muito, né? Para frente e para cima, para trás não, né? Para trás já ficou para trás, né? Então espero ter respondido aí a pergunta do Eugênio. E também, né, Cleiton, igual a Cileide tem uma palestra que ela fala sobre o cuidado físico, do emocional e da espiritualidade, né? É você manter no equilíbrio, né? Sim. Porque às vezes você quer fazer só focar em uma coisa e esquece o outro. E é onde que você às vezes fica perde o equilíbrio. Sim. Né?
Perde. Não dá para dar muita atenção para um lado só. Né? Porque um lado vai ficar carente de atenção. Mesma coisa que você tem 3 filhos em casa. Se você dá atenção só para um filho, os outros 2 vão sentir. Né? Se você dá atenção para 2, o outro vai sentir. Né? A mesma coisa essa questão do equilíbrio. Eu vejo muito a questão da resiliência do dependente também, logo no primeiro passo, né? Admitir que é incapaz, que é impotente, né? Que não dá conta, né? É isso mais ou menos, né? Trocando um pouco em miúdos, né? Eu não dou conta de viver na dependência, eu não dou conta, a droga é mais forte do que eu, é admitir. Né? A admissão causa também uma pressão. Porque aí a pessoa tá ali, tá naquele caminho, tava tudo assim e tal, e aí ele, quero mudar, e aí, pra você mudar, a primeira coisa que você tem que fazer é admitir que você é um dependente, que você é um doente. Poxa vida, nunca tinha me visto como uma pessoa assim, nunca tinha me visto como um dependente, e agora? A pressão. Né? Eu sou um dependente, o que eu vou fazer? Mas se ele tá disposto a trilhar o caminho, esse admitir vai trabalhar, vai fortalecer a resiliência dele, a capacidade de aguentar todo o resto. Cleiton, deixa eu falar, trazendo a família, a escola e a igreja, esses 3 pontos, esse pilar, como você acha a família está preparada para esses 3 para combater essa resiliência? Combater? Não digo combater, né? A gente tem que se preparar porque ela faz parte da gente. Sim. Né? A resiliência faz parte, que é essa condição de suportar. Então a gente tem que trazer ela pra gente. Combater eu não digo, mas caminhar junto. Né? Alimentando, trazendo para perto, falando de família, né? Como é que a família trabalha a resiliência? Estando junto. Né? Estando próximo, tentando conhecer um ao outro. É uma coisa que essa vida cotidiana da gente hoje afasta muito e a gente mal se conhece. Né? Para a família suportar uma dificuldade que está acontecendo, a melhor coisa é trazer todo mundo para perto. Né? Deixa eu entender o que você está sentindo, que o marido, que a esposa, que os filhos, ouvir, independente da idade do filho, ouve o que o filho tem a dizer. Né? De repente uma coisa que ele ouve te dá um despertar, poxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. Né? E aí traz essa questão, aí traz à tona a participação de toda a família, independente da idade da criança, do adolescente. Né? Outra questão que você falou, na igreja a igreja também, parte espiritual, né? Parte espiritual, né? A parte espiritual, quem vive em comunidade, a igreja, independente da religião, ou tem uma religião, convive com pessoas, né? Muitas vezes você está lá na pastoral da sobriedade, tem a ideia assim, baseada em tais situações, ou tais documentos, tais coisas, e aí vem uma pessoa com uma ideia um pouco diferente, né? E vem contra aquilo que a ideia que você tem, que há tantos anos você conhece e sabe que é aquilo que precisa ser feito. Eu sempre fiz assim, eu 20 anos estou fazendo, não quer mudar. Não quer mudar, e aí a pessoa vem e fala, não, mas isso está errado, a gente tem que fazer assim. Você precisa ter resiliência, até mesmo dentro da convivência em comunidade. Porque infelizmente dentro das igrejas, dos centros espíritas, enfim, religiões em geral, existem divergências por questões talvez do ego, ou talvez porque a pessoa não consegue trabalhar a resiliência. Imagina se você não para ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Né? Não, 20 anos que eu faço é assim mesmo e acabou. De repente ela tem aquilo para somar. Ou ao contrário, ele já vem querendo interferir num trabalho de 20 anos sem esperar para ver, nem sabe do que está falando. Né? Então é preciso resiliência, é preciso saber suportar. Não, espera, deixa eu ver direito. Por mais que me tire do sério, por mais que não é isso, não está certo, não é assim que a doutrina da igreja ou do lugar que está pede, não é o que a Bíblia diz, não é o que o pastor ou seja lá quem esteja à frente diga que é assim e tal. Você precisa respirar para poder compreender. E aí você respira muito, né? Respira fundo, porque se você vai de embate, cadê a resiliência? Aí você vai aprender, você vai perceber, mas depois faltou a resiliência para o momento, faltou respirar. Por que muitas vezes, outro ponto, a escola, né? A gente trazendo para o ambiente escolar, como é que a gente pode ter resiliência? A criança ou o adolescente ou quem está ali junto da escola, a mesma coisa, ouvir a criança, sentir, ter na mão os alunos, né, para saber o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, não somente ter uma visão unilateral. E a mesma coisa, com criança é mais difícil, porque ela tem um curto tempo de vida, então ela ainda está aprendendo o que é a resiliência dela, o quanto ela aguenta. Normalmente as crianças explodem muito rápido, né? Quem tem criança menor sabe disso, que às vezes é muito momentânea. Então na escola isso também acontece, mas quando você vai subindo as idades,
é interessante que quem esteja à frente consiga mediar isso, consiga direcionar, né, o temperamento para que a criança aprenda. Né? O profissional que está na escola, ele vai perder a linha em algum momento? Pode ser que perca. Né? Se ele tiver uma resiliência mais apurada, ele conseguir se manter na sintonia para a resiliência dele estar evoluindo, ele consegue parar, respirar, contar até 20, até 10, até 1000, para conseguir dar um jeito naquela situação. Deixa eu só... O Inácio, ele fez um comentário aqui no Instagram, ele falando que ele sente um pouco de desconforto, resumindo, né? Desconforto no trabalho atual dele, né? Porque a maioria das pessoas que era colega de trabalho deles, umas saíram, outras aposentaram, agora são novas cabeças. Eu acho que pegando isso daí já te ajuda, Inácio, na sua vivência, né? Porque é igual o Cleiton estava falando no início, né? A resiliência, ela vem da física. O que fala na física, né? Que é, vamos fazer uma analogia, uma haste, né? Uma haste, ela vai sofrendo uma tensão, e o que ela faz? Ela guarda aquela energia e faz uma energia ao contrário para ela voltar ao normal. Então, é nessa linha, né? Não se desesperar, por mais que ele não esteja, né, com vontade de trabalhar, não tem ânimo, né? Porque já tá, pelo que eu entendo aqui, ele tá um bom tempo na mesma empresa, né? Então, isso vai trazendo esse desânimo, vai trazendo um pouco disso daí. Mas aí que você tem que trabalhar a sua resiliência, não é isso, Cleiton? Exatamente. Essa energia que tá te pressionando ali seja lá qual for o problema, dificuldade no convívio, porque trocaram as pessoas, e normalmente quando a gente tem o nosso ambiente de segurança, quando tem os nossos ali. Quando começam a ir embora, começam a mudar as coisas, vem gente diferente, cria um atrito. Né? Então você vai procurar de novo um lugar para se encontrar. Né? Talvez o Inácio esteja passando por isso. Por um momento ele não está se encontrando junto com as pessoas ali, porque as dele saíram. Mas, e aí ele está sofrendo essa pressão. Né, tá sofrendo essa pressão, mas ele pode dar a volta por cima, ele precisa parar, respirar e começar a ver além, né? É um movimento que não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, mas precisa começar. Tá insatisfeito com alguma coisa? Tenta ver o que não tá legal, que você pode mudar, o que cabe a você mudar, Inácio, né? Na situação, faça, use essa energia, né? A energia vai vir, use essa energia a seu favor, né? E aí quando a gente se permite a essa mudança de direção, essa mudança de hábito, vamos dizer assim, de situação, a gente consegue ver as coisas de uma maneira diferente. Legal. Né? E... Pode falar. Né? E é importante, muito importante, a gente se conhecer, para saber os nossos níveis, os nossos limites, até onde a gente pode aguentar, até quando eu tenho de resiliência, até quando eu suporto a pressão. Quando a gente não se conhece, a gente não busca um autoconhecimento, a tendência é que a gente ache que essa resiliência acaba ali. A gente tem um medo muito grande, uma dificuldade de se confrontar, olhar no olho da gente mesmo, né, lá no fundo da gente, e se perguntar até onde eu aguento. Né? Por que eu estou suportando mais do que eu posso? Por que eu estou deixando a resiliência me pressionar demais e eu não estou usando a energia de volta? Por que eu não estou dando um sentido diferente? Porque às vezes a gente deixa de se conhecer. Às vezes a gente se conhece ou a gente se permite se conhecer através apenas do que os outros apontam pra gente. Tem uma palestra muito interessante da Daniela, né, psicóloga, colega nossa lá do Evoluir também, do GAFTA, que é da Ovelha Negra, uma oportunidade que ela tenha para vir aqui, ela pode explicar melhor, mas muitas vezes alguém deu esse título para você e você abraçou. Então você vive rotulado pelo que as pessoas apontam e deixa de fazer um movimento contrário, entrar para dentro de você, olhar quem você é e aí sim você dizer, não, eu sou isso realmente, não, eu não sou isso, mas através de você. A pessoa sonha e dá o sonho para você caminhar um sonho. Mas não é isso. Ou às vezes a frustração. Sim. Né? Ou às vezes o contrário. Se for o sonho, é legal. Né? Legal até a página 2. Né? Se for a frustração alguma coisa, você fica rotulado. E aí você fica preso ali. E você vai sofrendo a pressão. E isso vai te trazendo sofrimento, vai te trazendo angústia, vai te trazendo distúrbios relacionados a sono, alimentação, até chegar numa crise emocional, né? Numa crise psicológica. Ô Cleiton, você falando tudo isso aí até agora, muito bom, e pressão. O Grupo GAFTA, nosso atendimento hoje nos grupos, a gente vê isso, muitas pessoas chegando, porque às vezes se sobrecarrega só na mãe. Né? Geralmente é a mãe que
tem que cuidar do filho, tem que cuidar do esposo, tem que trabalhar, a pessoa começa a ficar desesperada. Sim. Né? Então, a gente tem um momento agora num depoimento, uma pessoa que chegou no Grupo Gafta pressionada. Mas quando ela começou a participar, quando ela começou a ver que ela não tem culpa, porque o nosso trabalho não tem culpado, mas eu tenho que sair do comodismo. Eu gostaria que, nesse momento agora de 6 minutos, você prestar atenção nesse depoimento, para você ver como que as pessoas às vezes é pressionado, mas muitos têm esse caminhar em busca de uma nova vida. Oi pessoal, meu nome é Thaís Amorim. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com o Grupo Gafta. Então assim, eu comecei a participar do grupo, minha filha tinha 4 meses, hoje ela já tem 2 anos. E na época, assim, a minha vida estava completamente devastada, porque eu não sabia lidar com a dependência de forma geral, porque assim, eu cresci com um pai dependente químico. E eu tenho um irmão que se tornou dependente químico e está preso. E por consequência da vida, meu esposo veio a se tornar um dependente de substâncias também. E gente, eu vou falar pra vocês, não é fácil você viver numa situação dessa, não é fácil. Mas tem jeito, você participando dos grupos, fazendo uma boa terapia, você consegue vivenciar independente da situação do outro. E foi o que eu aprendi frequentando os grupos de ajuda. E assim, o Grupo Gafta, ele foi um divisor de águas na minha vida, porque antes de eu começar a participar, eu tinha uma mentalidade totalmente diferente da que eu tenho hoje. Eu achava que eu não precisava daquilo, que aquilo não era pra mim, porque o meu marido era uma pessoa maravilhosa. Ele sempre trabalhou a semana inteira, ele só saía nos fins de semana, ele nunca deixou faltar nada na minha casa, então eu achava que aquilo não era pra mim não, que aquilo era pra outras pessoas, não pra mim. Gente, quando eu comecei a participar domingo a domingo das reuniões, a minha mente se abriu. E eu vi o quanto aquilo fazia bem pra mim, o quanto aquilo estava me transformando como pessoa. Eu comecei a parar de assumir algumas responsabilidades que não eram minhas. Eu comecei a parar de ficar comprando as coisas pra dentro de casa, comida, essas coisas. O meu dinheiro começou a sobrar pra mim começar a desenvolver o meu trabalho. Eu comecei a comprar alguns equipamentos para mim trabalhar que eu não tinha. O meu serviço era limitado. Hoje em dia eu consegui dar passos como profissional na minha área. Vocês estão vendo aqui a minha bagunça, eu trabalho com papelaria personalizada. E assim, eu comecei a ter dinheiro para levar meus filhos para passear, porque ele nunca tinha dinheiro para levar a gente para passear. Não faltava nada dentro de casa, pagava aluguel, as coisas todas, mas nunca tinha dinheiro pra gente passear. Meus filhos não passeavam, meus filhos ficaram mais de 1 ano sem passear. E eu comecei a ter uma qualidade de vida melhor com os meus filhos, independente da situação dele. E eu falo pra você, não deixe de participar do grupo, busque ajuda sim com um bom profissional da psicologia. Gente, a terapia ela é maravilhosa, ela me ajuda demais. Me ajuda a lidar com vários aspectos da minha vida, tanto emocional como psicológico. A perceber também onde eu preciso mudar, porque a gente tem essa mania de querer só encontrar mudança no outro e a gente esquece que a gente precisa muito mais. Que para ajudar o outro a gente precisa estar bem. E foi isso que eu aprendi frequentando o grupo, participando da terapia. Eu encontrei lá amigos, irmãos, encontrei apoio. E assim, eu sou muito, muito grata a Deus pela vida do Paulo, pela vida de todas as psicólogas que vão lá, da Kátia e tantos outros amigos que eu encontrei no grupo, pela vida da Amélia, que é a minha psicoterapeuta, né? Amélia Prado. Ela é uma profissional excelente, gente. Ela é graduada na área de dependência química, então assim, ela me ajuda muito. E eu não deixei de fazer a terapia.
E eu falo pra você, não deixe de assistir as lives, porque elas estão maravilhosas, cada um domingo melhor que o outro. Não deixe de participar, convide as pessoas para participar, convide os amigos. Sabe aquele seu amigo que ali acha que não precisa? Convida, vai convidando, envia o link, envia o convite, que vale muito, muito a pena. E assim, hoje em dia eu consigo lidar com essa situação, independente se meu esposo tá bem ou não. Eu consigo ter uma paz interior que antes eu não tinha. Antes eu achava que era culpa minha, eu tinha a responsabilidade toda em cima de mim. Hoje em dia eu tirei essa responsabilidade de mim, porque eu sei que ela não é minha. A partir do momento que eu escutei o depoimento de alguns irmãozinhos que falavam que ia porque queria, eu entendi, vai porque quer. Ué, e que culpa eu tenho nisso? Nenhuma. Que culpa você tem nisso? Nenhuma. Porque muitas vezes a pessoa que tem a doença, ela manipula a situação pra gente carregar um sentimento de culpa como se fosse tudo culpa nossa, e não é culpa nossa. Eles manipulam a situação, eu fui porque aconteceu isso, e arruma toda a briga, toda a situação dentro de casa pra você se sentir culpado, mas essa culpa não é sua. E eu aprendi isso frequentando os grupos. Então, assim, eu sou muito grata a Deus pelo Grupo Gafta, por todas as palavras que eu escutei, todas as canções. E eu peço muito a Deus que abençoe você, abençoe a sua vida. E eu te falo, não deixe de participar, procure ajuda, não deixe de participar. Tem o Grupo Gafta, tem o Alanon, tem o Naranon, tem o Amor Exigente. Ambos são grupos muito maravilhosos. E eu falo pra você, você merece ser ajudado, você merece ser feliz, você merece dar passo na sua vida, independente da situação do outro. Um grande beijo, um abraço. Deus abençoe a sua vida. Pessoal, a gente pede um pouquinho de desculpas aí, que o sinal da internet aqui começou a dar uma oscilada, talvez vai ficar, até a nossa imagem aqui vai ficar dando uma travadinha. A gente pede desculpa porque infelizmente a gente não tem o que fazer, né? Como tem muitas pessoas acessando a internet ao mesmo tempo, aí acaba dando essa oscilada. Até dentro do Facebook também ele está bem congestionado. Então, mas tá dando pra gente passar a mensagem, tá, pessoal? A gente pede um pouquinho mais de paciência pra vocês aí. A internet não tá sendo resiliente. Ela não tá aguentando. Eu quero agradecer a Thaís pela sua fala. O que encanta o nosso trabalho é isso, né? A gente vê as pessoas que saem da comunidade, né? Quem fica na comunidade terapêutica saindo bem, aí tem um encontro com a família, as pessoas que, às vezes, a pessoa não quer o tratamento, mas a família ela começa a participar dos grupos de apoio, e quando você vê essa melhora, uma pequena melhora, pra gente é nosso pagamento. Então, eu desde já agradeço ao depoimento da Thaís, dos seus familiares que estão acompanhando. Então, Deus que abençoe você, Thaís. Tamo junto. Cleiton? Esse exemplo da Thaís é um caso de resiliência, ela suportou, né? E aí veio uma pergunta sobre a resiliência para o codependente, né? O codependente ele vai no limite dele também, né? E aí quando ele percebe, a resiliência está exatamente quando ele perceber que a maneira quando a vivência dele na codependência estava atrapalhando o dependente em tratamento ou não, e além disso estava atrapalhando a vida dele mesmo. Porque o que é o codependente, né? Vive em função da vida de uma outra pessoa, do dependente, esquece a própria vida, né? E a partir do momento que a gente esquece a própria vida, deixa de viver a nossa vida para viver em função de outro, a gente está se perdendo, né? A gente se coloca em segundo plano, e a gente nunca pode se colocar em segundo plano. Não é questão de ser egoísta, é questão de se dar atenção, de amar a si mesmo também, de amor próprio, né? Então o codependente, ele vai no limite dele quando ele percebe, eu estou indo demais, eu preciso viver, eu também sou alguém que precisa de atenção. E aí ele volta, né? Ele volta, faz o que a Thaís, né? Thaís começou a ter uma diferença de vida, e aí entra no outro ponto do nosso bate-papo, que é a ressignificação, né? Que é dar um novo sentido, dar um sentido diferente para aquilo que você viveu, você passou pela resiliência, você foi provado ali, você foi pressionado, e aí você volta com um monte de coisas que você aprendeu, que você trouxe de volta,
né? Estável, instável, equilibrado ou desequilibrado. E o que você vai fazer com isso? A tendência é que você dê um novo sentido, um significado diferente. Para o sofrimento, para a angústia, para a descoberta, para a percepção, para o sim ao tratamento, né? Para o despertar que teve de eu não quero mais essa vida, então vamos começar a caminhar diferente. Né? Vou dar um novo sentido para tudo aquilo que foi vivido. Dar um novo sentido para tudo que você viveu, que te fez sofrer, que te trouxe até aqui. Né? Então vamos olhar diferente para isso. Eu vejo muito esse ponto de ressignificar, olhando um pouquinho para os 12 passos, ali no quarto passo, né? Quando você vai fazer um inventário moral, você vai olhar para tudo que você fez, tudo quem você é, né? E não só os 12 passos não é somente para a dependência química, ele se aplica em várias outras questões da vida, inclusive. Quando o quarto passo é que você vai fazer um inventário de tudo, você vai olhar para trás, vai olhar para a sua história, né? Vai escrever, anotar aquilo e vai perceber um monte de coisa que você fez. E aí você tem duas opções, né? Ou mesmo quando a gente vai nesse processo de autoconhecimento, de conhecer a gente mesmo, seja por terapia, seja pela uma questão ligada à religiosidade, seja uma questão de mudança de situação de vida, independente de como você buscou esse autoconhecimento, às vezes a gente vai se deparar com uma pessoa que a gente não sabia que estava ali, né? Então, poxa vida, mas quem é essa pessoa? Eu fiz tudo isso mesmo? Né? Esse realmente sou eu, quando eu achava que eu era uma pessoa que falava bem, que trabalhava direitinho, que era o melhor pai, a melhor mãe, o melhor funcionário, e você percebe que não é tudo isso. Quando você faz uma caminhada ali, percorre um caminho de olhar, um itinerário para olhar para a sua vida e percebe, opa, eu não era quem eu pensava que eu era. Né? Eu vejo isso muito ligado ao quarto passo, né? E você percebe, puxa vida, eu sou assim, eu fui assim, eu fiz isso, tá, e agora o que eu vou fazer? E aí você tem duas opções, ou você continua vivendo daquela maneira que você percebeu que não estava dando certo, né, que te levou até ali, entre altos e baixos, ou você ressignifica, você se muda, você transforma aquela pessoa que era em uma pessoa melhor. E não é pensando nos outros, é pensando em si mesmo. Ressignificar é dar um sentido novo para você, é dar um sentido novo nas experiências que você passou através da resiliência, as experiências que a resiliência te permitiu passar. E aí você tem tudo aquilo na mão, tudo aquele novo, todo aquele sentimento, aquelas emoções, tá tudo ali. Né? Você vai virar e jogar fora? Ou você vai segurar com a outra mão e falar, não, eu quero que isso seja diferente. A gente tem essa condição. Tem um teórico que nós estudamos, que eu estudei, que se chama Carl Rogers, que ele diz que nós temos a capacidade de autoatualização. Né? O ser humano ele pode aprender na dificuldade, pode aprender com os erros, ele pode ressignificar, ele pode dar um sentido novo, um sentido diferente. Né? Se perguntar, poxa vida, o que eu faço daqui para frente? Né? O dependente químico, quando ele tem o despertar, quando ele passa pela admissão, quando ele começa a olhar a vida dele e vai trabalhando aquilo e vai vendo, adquirindo ferramentas para mudar de vida, né? Ele tem esse momento de escolha. Eu vou continuar vivendo aquela vida ou eu vou ter uma vida diferente? Né? Eu costumo dizer que a vida que se teve antes é a história para contar. Vai ser só a história para contar. Você tem um caminho novo, diferente, todo aberto e todo em branco, que você pode escrever diferente. Né? Não vou olhar para trás, eu vou esquecer de tudo que aconteceu, tudo que eu fiz ou que fizeram para mim. Não, como eu disse, isso vai ser história para contar. Isso não pode interferir nas decisões futuras. Vai incentivar, vai mostrar. Você sabe que errou daquela maneira, você identificou. Você se reconheceu, sofreu para se conhecer, porque o autoconhecimento é doloroso. Né? Você identificou aquilo e aí você já sabe, ou pelo menos tem a ideia de que se fizer da mesma forma não vai dar certo, pela história que você tem para contar. Né? A escolha é sempre de cada um. Eu vou escrever uma história diferente, né? Eu vou deixar de ser um galho seco que não estava se alimentando de nada, né? Ou eu vou querer florir, eu vou querer dar fruto, né? Eu vou querer ser o que daqui para frente, né? Então isso é ressignificar. Né? Juntar aquilo que sobrou de quando você foi pressionado, sabe? O que caiu ali da resiliência, tá, vamos fazer o que com isso? Vou continuar jogando na máquina de resiliência de novo para ir suportando? Não, aquilo ali eu não vou vivenciar mais, aquilo ali eu não vou suportar mais. Eu vou dar um sentido diferente. Claro, o aprendizado é contínuo, não é porque a gente está aqui coordenando o grupo, coordenador de pastoral, psicólogo, voluntariado, tudo isso porque a gente já não vai viver resiliência nunca mais. Muito pelo contrário. A gente precisa de situações que façam a gente amadurecer. A gente precisa de situações
que ajudem a gente a dar um significado diferente. Uma pessoa que sofre de depressão, que está ligada lá atrás a questões profundas, né? Aquela coisa do arrependimento do que não fez, tudo mais. Se ela continuar olhando só para isso, ela nunca vai ressignificar isso, né? A pessoa que tem ansiedade, que idealiza muitas coisas, que idealiza situações, sofre com a situação que não aconteceu ainda. Se ela não trazer para o presente, se ela não ressignificar o presente dela, ela não vai nem chegar lá, né? Porque ela vai estar sofrendo lá sem estar lá, né? Tem uma teoria que a gente chama do self ideal. Self é o lugar onde o que compõe a gente, o self ideal é aquele que a gente idealiza. Então quando a gente fica muito na idealização, né, no que eu vou realizar, no que eu vou construir, no que eu deveria ter feito, no que eu posso fazer, a gente não vive o presente e a gente não chega lá, né? Então eu falo isso muito lá quando eu visito o pessoal lá no Novo Recomeço, é exatamente disso. Muitos planos, muitas coisas, tá, mas e o hoje? Se você não trabalhar hoje, se você não ouvir a palestra que vai ter daqui a 30 minutos, né, que vai te trazer base para poder idealizar tudo aquilo que você fez, como é que vai acontecer? Né? Como é que você vai ter ferramenta para ressignificar o que passou, para ter um sentido novo, para olhar para frente? Né? A gente vai, se não conseguir fazer isso, se não se permitir fazer isso, vai ser como uma âncora amarrada no pé, né? Uma bola de ferro que vai estar fazendo a gente caminhar devagar, que vai estar puxando a gente para baixo. E a ideia é que a gente possa ir para frente e para cima, né? Uma hora a gente para um pouquinho, avalia a situação, olha para trás, mas para frente e para cima, né? Ressignificar é isso, é dar um sentido novo para a vida, é dar um sentido novo para sua vida, para aquilo que tem, como o Inácio falou, poxa vida, não tô legal, tá me prejudicando, tudo mais, então dá um sentido novo para isso. O codependente que está em casa, que não sabe como fazer, que acha que não tem expectativa, que não tem esperança, olha para dentro de você primeiro. Olha que você é um indivíduo também, você também precisa de atenção. Você precisa ressignificar essa pressão que ficou da resiliência também. Automaticamente, a pessoa com quem você vive, ela vai olhar diferente. Isso vai ajudar a você e vai ajudar ela também. Né? O dependente, que teve uma vida sofrida, uma vida de dependência, uma vida de rua muitas vezes, uma vida de perdas, e quando a gente conversa com algumas pessoas, né, as pessoas falam, nossa, eu perdi tanto, eu perdi tudo, né, mas não perdeu a vida, ainda tem vida, ainda tem sopro para poder fazer diferente, né? Então, você perdeu, tudo bem, o que você perdeu? Né? Aonde você perdeu? Tá, você quer continuar perdendo? Opa, não quero mais, então vamos fazer diferente, ressignifica, né? Chega de perder, chega de deixar coisas para trás. Eu pergunto muitas vezes, até para pacientes, né, ou para os meninos em tratamento, onde foi o primeiro lugar? Né? Você se lembra a primeira vez, o primeiro lugar onde você teve o primeiro contato com o objeto da sua dependência, a droga ou o álcool? Foi em tal lugar, foi em tal lugar. Aí eu falo, beleza, tá na hora de sair desse lugar. Porque essa primeira vez, eu vejo muito assim, e aí você tem mais experiência nisso, a gente pode até trocar, né, se é isso mesmo. Eu vejo assim, que você experimentou a primeira vez, vamos supor que eu estive aqui, e foi aqui que eu experimentei a primeira vez, e saí daqui e vou usando, continuo usando, eu ainda estou preso a esse momento. Então eu acho válido olhar para esse momento e falar, não, eu tenho que sair desse lugar, né, eu não preciso mais estar ali. Aquele lugar onde tudo começou, eu vejo como se estivessem presos naquele lugar. Então olha para aquele lugar e fala, não, eu não quero mais estar ali. Eu não quero mais estar naquela festa, visitar aquela praia, ir na casa do parente ou naquele beco escuro. Está na hora de sair de lá, ressignificar, dar um sentido diferente, né? Então eu tento ir nesse ponto, né? A gente tem que trabalhar nesse sentido. Não, você está com uma vida inteira para frente, você não quer ser diferente? Você não quer a diferença? Então seja diferente, faça a diferença. Não vai ser fácil, vai ter pressão, né? Vai ter pressão, e quanto mais pressão tiver, mais vai tentar ser tirado de você, mas mais você vai evoluir também. Você vai ter muito mais coisas para ressignificar depois, para dar novos sentidos, novas direções. Cleiton, você falando assim, porque eu sou um adicto em recuperação, e muitas vezes quando eu estava no mundo do alcoolismo, eu nem queria beber às vezes, mas quando eu me vi, eu já estava bebendo. Entendeu? Então deixar claro para quem está nos acompanhando, a pessoa fala, a droga é ruim? A droga é boa. Só que, e as consequências? Onde que eu tenho que... Porque se você vai falar para um filho, a droga é ruim, mas você vê as pessoas bebendo e alegre. O cara usa uma cocaína, flutua. Então a gente tem, até no falar também, a gente tem que saber fazer essa abordagem.
Então, quando eu estava lá na bebedeira, às vezes eu queria ir embora. Mas quando eu pensava em ir embora, chegava uma pessoa. Me fazia eu ficar. Eu até queria sair. Mas chegava um amigo, uma amiga, tal, como for ver, eu já ficava 2, 3 horas. Então, a gente no nosso trabalho do dia a dia, a gente muda a sua rota. Tenta fazer outra rede de pessoas que vai te apoiar. Porque hoje você pegar uma pessoa para falar de, vamos no grupo de apoio, as pessoas falam, mas o grupo de apoio é só para cachaceiro. O grupo de apoio é só para pessoa doente, o codependente, você vai no grupo que só está lá. Quando você pode perguntar a todas as pessoas que participam do Amor Exigente, do Alanon, do Grupo GAFTA, vira uma família. E não é a família que está sofrendo, não é a família que já... Não, ela começa a sofrer nos primeiros meses. Ela chega lá no grupo totalmente desanimada, não vai dar certo. Aí é uma energia positiva. Então você mudou o foco e encontrou outra rede que te apoia. Então se torna... Aí é onde que você começa a combater esse... eu não quero mais isso, essa vida para mim. Agora, se você... tanto faz o codependente ou um adicto, se ele quiser parar por sua própria vontade, eu sozinho, é difícil. Porque quando vinha um desafio, até a psicóloga Cileide fala, não fala problema, fala desafio. Quando vinha um desafio, aí você fala, não estou vendo resultado, aí toma um gole, aonde que você volta de novo. Volta de novo. Então é isso aí que eu queria passar. Não, é bem isso mesmo. Você fala que é um adicto, eu sou um codependente. Eu, até participar do Grupo GAFTA, eu não sabia o que era isso. Entendeu? Né? E eu, como eu disse, a gente conversando antes de começar, eu aprendi muito com o Grupo GAFTA. Né? Eu participo mais efetivamente lá no Eldorado, nas reuniões do Eldorado, e eu costumo pensar assim, o primeiro ano foi para mim. O primeiro ano eu fui... Isso você já é um psicólogo, já era psicólogo formado, né? Mas com uma bagagem também de resiliência com relação a algumas coisas, inclusive com relação à profissão. Sim. Né? Vai pressionando, é isso mesmo, não é? E agora? E aí lá, o primeiro ano, eu costumo dizer que foi para mim. Né? E assim, era um lugar, era um ambiente, né? Um objeto de trabalho que eu imaginei que eu nunca estaria. Pela bagagem de experiência relacionada como codependente, que eu só descobri quando eu comecei indo lá. Pela experiência que eu tive com a dependência química, mais especificamente do álcool, não fui eu que ingeri, mas eu vivi junto. Então aquilo, até o GAFTA eu achava que estava resolvido, e não estava. E aí você vai entendendo e vai colocando cada coisa no lugar, ressignifica. Né? Então, era talvez o último lugar onde eu imaginei que estivesse. Né? E aí é onde eu vim, onde fui trazido para de alguma forma, por Deus, enfim, para fazer esse trabalho. E, na verdade, quando a gente é voluntário, né? Quando a gente trabalha junto por uma causa, é porque aquilo tocou a gente primeiro, aquilo transformou a gente primeiro, fez a gente dar um novo sentido. E compreender, né? Eu fui compreender o que era a dependência, a codependência, né? E o que mal isso causa na vida das famílias e das pessoas. Ok, você falando isso, eu tenho uma deixa boa, porque você é um cara, por isso que eu falo, as pessoas quando vêm no Grupo GAFTA, eles fazem os participantes ter um olhar diferente para o psicólogo, e a gente também. Porque quando você chegou no grupo, você admitiu que você, no começo você foi aprendendo, e hoje só enriqueceu o seu tratamento. Agora eu vejo quantas pessoas que precisam. Como que eu vou cuidar da pessoa, né? Cuidar do cuidador. Como que eu vou cuidar de um dependente químico se eu não estou cuidado? Como eu vou conversar com uma família codependente ou um adicto se eu não estou envolvido? Então, por isso que eu falo, os grupos de apoio, o grupo de autoajuda, ele faz isso. Né? Quantos profissionais que às vezes você fala, não, você podia ir no Grupo GAFTA, ou no Amor Exigente, ou no Alon, porque enriquece vocês, os seus trabalhos, o seu conhecimento. Né? Sim. É a experiência que ganha. É a experiência que você vai saber. Isso enriquece a resiliência. Né? Você sobe um degrau, né? Você amadurece naquela área, naquele sentido, para a vida, e aí a situação vai vir. E aí você não vai ser envergado tanto porque você já agregou alguma coisa. Não é assim, eu sei tudo, eu vou lidar com essa situação. Não, ela vai sofrer menos. Vai bater, vai balançar, mas aí você vai voltar. Opa, né? Eu já vivi alguma coisa assim, então eu sei mais ou menos o caminho. Né? E não é sozinho, é pedir ajuda, é reconhecer, é o primeiro passo para todo mundo. Né? O primeiro passo é para o dependente, é para o codependente, é para a família que não sabe nem o que é ainda. Muitas vezes a gente convida para o grupo e você vê, às vezes, a pessoa, não cheguei a tanto.
né? Não, lá em casa tá tudo bem, não é para tanto, é só um pouquinho, né? Então, e aí a gente sente, poxa vida, como falta, né, informação ali, como faria bem a palestra daquela reunião, como aquela palavra que foi falada tocaria para aquela pessoa, mas a gente não pode arrastar as pessoas, a gente dá opção, a gente nada sugere, muda se eu não mudar, se né? não mudar, né? A gente precisa querer ressignificar, né? Eu preciso dar um sentido diferente para minha vida, né? Eu preciso eu compreender que o dinheiro que eu estava gastando naquilo tá faltando para eu ser um bom profissional, como a Thaís relatou, né? Agora ela compra os equipamentos dela para trabalhar, para gerar lucro, para crescer na vida, dê um sentido diferente. Muitas vezes a gente acha que está fazendo certo da maneira que está e não se permite parar para olhar, opa, será que está tudo certo mesmo? Ou não se permite ouvir, né? Não digo um estranho, mas todo mundo tem alguém de confiança, todo mundo tem, né, alguém para poder aconselhar, e às vezes a gente vai fazendo e acha que está fazendo certo e não está. É preciso respirar, né? É preciso suportar essa pressão, é preciso dar um sentido diferente. É muito falando, né, um sentido diferente, um novo sentido diferente, mas é isso, nada muda se não mudar. E a mudança o que é? Se você está indo aqui, né, neste caminho, não está funcionando, você vai mudar de direção, né, ou você vai dar um passo para trás para enxergar de uma maneira mais ampla, e aí, opa, eu vou mudar de caminho, eu vou dar um sentido diferente, né? E a gente, quando dá um sentido diferente, as portas se abrem, é como se caísse uma venda dos olhos. É do dia para a noite, é de uma hora para outra? Não é, mas é preciso dar o primeiro passo, é preciso escolher, é preciso querer, né, e abraçar isso, né? Codependente, dependente, familiar, a pessoa que sofre de ansiedade, a pessoa que sofre de depressão, de vários transtornos, uma doença instaurada, uma situação de pandemia, né? A gente vai passar por isso e de tudo isso a gente vai tirar algo de bom para ressignificar lá na frente e a vida continuar. É muito bom. Nosso tempo já está quase estourando. Eu falo assim, né? Quando o codependente ou um adicto, quando ele começa a conversar, tem assunto para 12 horas. Bill e Bob começou a conversar, quando foi ver já tinha 6 horas. Porque é gostoso, você quer mais. A gente sempre fala que o segredo está na próxima. A gente vai deixar algumas dicas, alguns recados, mas antes desse recado, eu quero agradecer, né, pelo seu cuidado que você tem com o Grupo GAFTA. Não só você, mas todos os profissionais que nos acompanham. Porque eu falo que o Grupo GAFTA vem crescendo, assim, várias pessoas vão procurar um psicólogo, vai procurar um terapeuta. Hoje, você é voluntário lá na comunidade Novo Recomeço. Gostaria que você faça um pouco do Novo Recomeço, que tem bastante pessoas da família nos acompanhando. Novo Recomeço, tem que ter feito você um novo psicólogo? Cada semana. Né? Eu partilho, quando a gente faz alguma partilha lá, eu digo que isso tem mudado a minha vida, a maneira de ver, e tem me ajudado a ver as coisas de uma maneira diferente. Né? Novo Recomeço é uma clínica de recuperação, né? Ali meio Deodorado e São Bernardo, divisa, né? E assim, tem feito um trabalho também maravilhoso, um trabalho assim porque você vê que a dedicação é grande. É um lugar perfeito? Não é, porque não existem lugares perfeitos. Se existir um lugar perfeito, não tem mais o que aprender. Sim. Então é um local que te dá essa oportunidade de recomeçar, né? E eu tenho ido lá há alguns meses, né, atendendo o pessoal que está por lá, ou que esteve por lá, e é muito gratificante, né, enquanto profissional. E não é só o profissional que vai, é o pai, é o amigo, por isso que eu me apresento assim, né, porque a gente leva um pouco da gente, a gente deixa um pouco da gente lá e traz um pouco deles também, né, traz um pouco da história, da vivência, do sofrimento, da dificuldade, das resiliências que passaram, né. Às vezes a gente tem que ser um pouco mais duro com as palavras, a gente tem que falar uma coisa um pouco mais séria, mas dentro daquilo que eu costumo pensar assim, né, dentro daquilo que a gente pode dizer também, que a gente pode sair falando, né, até como profissional, né, falar tudo assim, brigar ou alguma coisa assim, mas a gente às vezes precisa ser duro em algumas coisas, né, mas é muita coisa boa que tem lá. Tá passando por uma reestruturação, tá passando por o novo recomeço, por um novo recomeço, mais uma vez de tantos que já teve, né. Há pouco tempo eu conheço o Novo Recomeço, mas eu já conheço muita história de lá, e tantas vezes tantas situações que ressignificaram o Novo Recomeço também, né? Então passando por
por mais um período desse, mas eu acredito que é para crescer, eu tenho certeza que é para crescimento, mais ainda, né? Então é um lugar que eu recomendo, é um lugar que vê a pessoa, vê a necessidade da pessoa, não olha só a pessoa pelo que ela pode oferecer, mas pelo que ela precisa, né? E está disposto a dar, né? Muitas pessoas podem ter saído de lá com um ranço, como diz, né? Ou insatisfeitas, mas eu acho que muitas mais pessoas saíram por uma nova vida do que pessoas que saíram, como eu posso dizer, brigadas ou com algum sentimento ruim. Mas são as pessoas que saíram bem de lá para uma vida nova, que aprenderam a ressignificar a vida delas. Assim como lá me ensina a ressignificar a minha vida também, né? Então tem sido uma experiência muito boa, muito legal, uma parceria legal que eu tenho aprendido, tenho trocado, a gente tem aprendido e ensinado muito, né? Então eu acho que tem mudado a minha vida e eu espero estar contribuindo para mudar um pouco da vida das pessoas que estão lá também, ligadas direto ou indiretamente, tanto o interno, né, os meninos que estão lá, como a família também, né? O Cleiton, você falando assim, falando do Novo Recomeço, a comunidade Um Novo Recomeço, ela tem uns 9 anos. Por isso que eu falo que o tratamento é amor, tá? Tem muitas comunidades boas, sim. Hoje algumas visam dinheiro. Onde que você, quando for levar qualquer pessoa para a comunidade, às vezes nem precisa para uma comunidade, nem precisa. Você faz o tratamento num grupo de apoio. Geralmente a pessoa não quer participar de grupo, então você tem que levar ele para uma comunidade. Então, falando do Novo Recomeço, de 9 anos que eu estou lá, se qualquer um de vocês falar assim, Paulo, me prova que essa comunidade é boa. Eu pego uns 12 que tem mais de 3 anos que está limpo. Então, é por isso que eu quero falar dessa comunidade, porque é uma comunidade que tem ajudado muitas pessoas. E muitas vezes, as pessoas não deixam a gente trabalhar. Dificulta. Fiscalização. Então a gente pede que as pessoas tenham um olhar para essas comunidades. Porque ela se doa, ela paga aluguel, tem que vivenciar lá com amor na comunidade. Então tem tirado várias pessoas. O pai do Edilson, ele está aqui do meu lado. O Edilson, o pai dele já tem 5 anos? 5 anos. 5 anos. Ficou na comunidade 4 meses. Tem 5 anos que está limpo. Estava totalmente depressivo, o alcoolismo está afundando ele. Então é um deles. Então eu tenho vários. Então é por isso que eu, falando da comunidade Novo Recomeço, que as pessoas que estão nos acompanhando, tenta ajudar. Não só o Novo Recomeço, mas outras comunidades que trabalham com amor. Porque quem abre uma comunidade não é o cara que tem dinheiro que vai abrir uma comunidade para ganhar dinheiro. É um cara que é um adicto ou um codependente que não tem nada e abre uma comunidade. E lá ele ajuda, tira aquela pessoa que não... Ninguém da família quer ficar com aquele cara, porque um cara ninguém quer ele. Aí, um exemplo, desculpa direcionar o Eugênio. O Eugênio foi para a comunidade, se eu não me engano, vai fazer uns 8 meses que ele está fora da chácara. Estamos em maio? Acho que tem mais de 8 meses. Por aí, quase. Então, tá super bem. E estava para muitos causa perdida. Então tem muitas pessoas. Essa semana, o porquê, o importante desse trabalho do Grupo GAFTA junto com as comunidades. Um exemplo, nós estamos fazendo essa live. Imagina se a gente tivesse incomodado. Tá de quarentena, vamos ficar em casa, beleza. Mas dentro de casa eu tenho que ter atitude. Você sabia que nessa quarentena eu já internei 7 pessoas? Eu não estou aqui falando para mostrar que o Grupo GAFTA Não, eu estou mostrando para vocês que você consegue trabalhar, produzir dentro da sua casa. Essa semana nós internamos pessoas lá no Ceará, lá em Pedra Branca. Nem conheço Pedra Branca, mas eu tenho contato lá no Ceará. Então, desde já, agradecer a todo o pessoal do Ceará, que tem pessoas que nos acompanham, depois a gente manda o link, as pessoas assistem. Lá em Minas, lá em Caratinga, Minas, a minha tia, toda a live da gente está acompanhando todas. Ela comentou aqui. Minha tia já comentou, tia Lúcia, um abraço. Quem sabe um dia a gente abre o Grupo GAFTA aí em Caratinga. Lá no Rio Grande do Norte, a Patrícia sempre acompanha a gente. Ela participou do Grupo GAFTA no Eldorado, veio passear aqui no Eldorado, apaixonou pelo grupo. E hoje ela participa lá no Rio Grande do Norte. Então esse é o trabalho do Grupo GAFTA. Nós somos simples. Nós somos pessoas simples. Somos alguns adictos, alguns codependentes. Mas a gente abraça a causa. É por isso que hoje eu convidei o Cleiton para vir aqui. O Cleiton, eu conheço o Cleiton de uns 3 anos.
uns 3 anos. O tempo do o tempo do Grupo Gafta. Dourado. Olha, veio na minha casa pela primeira vez. Isso é confiança. Um codependente, um adicto, quando ele está bem em tratamento, você confia nele. E quando você não está em tratamento, você não quer nem passar perto. E acontece isso na nossa família. O Grupo Gafta, Cleiton, eu vejo tipo assim, uma vela com a luz acesa. Eu não posso deixar essa vela apagar, essa luz apagar. Nesse momento da pandemia, a gente criou fazer essa live. Eu acompanho algumas lives, muitas pessoas só passam lá e olham e tal, mas aqui, se tiver uma pessoa nesse grupo, para mim já é frutos de uma perseverança. Tá? A gente vai dar os avisos e só tenho a agradecer. Vou começar com o Edilson, você dá o seu aviso, eu encerro. Pois bem, então o pessoal tá agradecendo aí a live, né? A gente sabe aqui que deu uma travada aqui no final, mas é um problema que a gente está encontrando dentro da plataforma do Facebook, né? São várias pessoas que estão reclamando que o Facebook está dando essas travadas. E a internet também não ajuda muito. No Instagram fluiu bem aqui. A mesma live que a gente passa pro Facebook é a mesma pro Instagram, só que no Face tá dando essa travada aí, tá, pessoal? Ela vai ficar gravada no Facebook permanentemente. No Instagram ela fica só durante 24 horas. Aí depois de 24 horas o próprio Instagram, a própria plataforma do Instagram retira ela, né? A gente vai procurar estudar melhor aqui para ver se a gente consegue melhorar alguma coisa aí para não dar esse travamento no Facebook, e semana que vem a gente tenta melhorar, tá bom? A gente pede desculpa aí, perdão pelos traves aí, que nem o Cleiton falou, né? O Facebook, a internet não foi resiliente conosco hoje. Tá testando a nossa resiliência, né? Não, eu agradeço Paulo, agradeço a Edilson pela receptividade, né? A Kátia também, esposa do Paulo, agradeço por abrir as portas da casa, né? De um lugar sagrado que é a nossa casa. Então agradeço muito pela confiança, né? A confiança no trabalho. É um trabalho que a gente realiza com amor enquanto profissional, enquanto psicólogo. Cuidar de pessoas, né? Cuidar eu costumo dizer sempre que são as preciosidades, né? Aquilo que a pessoa traz para o nosso consultório, traz para o nosso bate-papo ali, para a conversa, são o que ela tem de mais precioso na vida, e isso a gente tem que ser grato, e eu sou muito grato a isso, né? Agradeço a cada um de vocês que esteve aí, né? Continue vendo as lives, travando ou não, sai do Facebook, vai para o Instagram, vai para onde for melhor. E para terminar eu deixo um recadinho, né? Que é um trechinho de uma música que minha esposa gosta muito, ela acho que está vendo a gente, que é do Roupa Nova, e ela tem um trechinho que diz assim, eu anotei para não ter o risco de falar errado: que a vida tem sons que para a gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que fale mais forte esse meu coração. Então a resiliência, a ressignificação, como mensagem eu deixo para vocês, é isso. É o mesmo violão, é a mesma vida, a mesma pessoa que nós somos, mas fazer uma história diferente, compor uma canção nova que fale de amor, que fale da vida, que fale de coisas boas, que faça chorar porque vai ter a sua preciosidade, aquilo que você passou, aquilo que passou pela resiliência, mas que fale mais forte, que faça o coração falar mais forte, dá um sentido novo para a vida, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado, Paulo e Edilson mais uma vez. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanhou pelo Face, eu ouvi lá o Frank Miller, ele faz um lindo trabalho aqui no Serraria, o Projeto Macaé. Até quarta-feira eles fizeram uma live e foi legal que fizeram uma arrecadação de alimentos. Então cada live, uma vez por semana, vai estar fazendo a live e o objetivo é arrecadar 100 kg de alimentos. E a gente está fazendo um movimento aí para ajudar a comunidade ali no Serraria, Eldorado, né? Então isso é uma iniciativa boa. A gente tem que apoiar esse projeto. Que é também o Neném, todos são pré-candidatos a vereadores aqui em Diadema. Então o Neném, eu quero agradecer também a ele, porque ele está ajudando o projeto com máscara, já doou mais de 500 máscaras para o projeto, né? Ontem os jovens lá do projeto jovem daqui do Diadema, primos e amigos, nós entregamos já mais de 80 cestas básicas, entregamos 50 cestas básicas mês passado, ontem nós entregamos 30 cestas básicas para o projeto Gafta, a gente distribuiu no Eldorado, Serraria, Mata Virgem. Então eu fico desde já, a Janete também fez um movimento mês passado de entrega de cesta básica. Então a gente está acompanhando essas pessoas, porque a gente precisa de pessoas assim. O Frank tem a comunidade lá, o Macaé, o Projeto Macaé, tem mais de 20 anos
fazendo um trabalho de, não é querendo ser visto, mas está ajudando as pessoas. E se está tendo essa oportunidade agora, eu vejo que nós tem que ter esse olhar. Se o cara tem um projeto mais de 20 anos, porque ele está fazendo alguma coisa na cidade. Porque quando você faz esse trabalho, Cleiton, com amor, o inimigo ele faz tudo para abafar. Então você não, é pouco visto. Agora faz uma coisa errada. Rapidinho. Você que é psicólogo, faz uma coisa errada se os caras nos caçam. Então, esse projeto nosso é esse, de sementinha. Então, eu estou acompanhando essas pessoas, fazendo esse trabalho um bom tempo. O projeto Macaé, entregando a cesta básica, vai entregar essa semana, o projeto do Nené. Então, o Grupo Gafta só tem a agradecer por vocês, acreditar no nosso trabalho. O psicólogo, a Cileide, o Eurico, que é palestrante, terapeuta, o Carlos Kujat, né, a Priscila, tem vários profissionais, a Creuza, a Silene. Eu falo assim, ó, a gente só consegue fazer algo se você acreditar. O primeiro passo, eu tenho que acreditar. Eu acredito nesse trabalho e é por isso que nós estamos aqui. Então, desde já, Deus que abençoe todos vocês, os familiares, né? Ó, a esposa do Cleiton está vibrando com ele lá. Nem conheço, mas está vibrando com a criança, a filha, né? O Edilson, toda quinta-feira, todos os domingos ele está aqui fazendo essa live. E a minha família, minha esposa está no quarto com minha sogra, né? Olha que bênção. A família é envolvida e os profissionais nos acompanhando. Então, desde já, quero agradecer vocês. Tá? Deus que abençoe vocês, que nós inicia essa semana aí com o pé direito, acreditando. E se você precisar de encaminhar alguém para uma comunidade terapêutica, primeiro, vamos conhecer a comunidade. Tenta saber como que é essa comunidade. Se for comunidade que visa dinheiro, tem um olhar. Se é uma comunidade que visa amor, né, precisa do dinheiro para movimentar a comunidade. Precisa, gente. Então eu estou falando isso aí, precisa. As comunidades, o Gábata, Missão Belém, Padre Pio, precisa de dinheiro para movimentar. Mas quando o dinheiro está falando mais alto, ele não deve ser o objetivo, né? Não tem que ser o objetivo. O objetivo é Deus, amor, né? Hoje o padre falou sobre isso aí. Se o dependente químico não tiver com o amor de Deus, em primeiro lugar, a recuperação vai ser difícil. Então, desde já, Deus que abençoe a cada um de vocês. A gente vai fazer a oração da sanidade, terminar a oração. Aí na sequência, vai colocar a música de encerramento, ok? A oração da sanidade, ela inicia assim, ó. Eu seguro a minha mão na sua e uno no seu coração, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje funciona. Força, fé e esperança. O segredo está na próxima, ok? Para a gente finalizarmos essa live, tenham todos uma ótima semana abençoada e vamos escolher os caminhos certos da vida, ok, irmãos? Abraços, fiquem com Deus. Muitos caminhos andei, sem nenhuma direção. Minha vida estava em muitas mãos, sem motivos pra viver, procurando encontrar em mim um coração que sabe amar. Erros cometi, me afastei de ti,